Irmãs e meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite. Que cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos do fundo do coração que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Eu já contei essa história aqui antes, a respeito da evolução do ser humano, né? Quando nós fomos criados, quando Deus nos criou como inteligências individuais, indivíduos, né? Ele os fez fazendo com que cada um de nós fôssemos todos exatamente iguaizinhos, fomos criados exatamente da mesma forma, né? Simples e ignorantes. Simples significa sem nenhum tipo de sofisticação, nenhum tipo de expectativa adicional uns em relação aos outros, de diferenças uns em relação aos outros, e ignorantes, seja absolutamente privados do conhecimento a respeito das coisas, né? O que caracterizava fundamentalmente, essencialmente a nossa individualidade quando nós fomos criados é a mesma coisa que caracteriza até hoje todos os animais, que é o instinto, né? Agíamos única e exclusivamente através do instinto, porque não tínhamos desenvolvido ainda a nossa inteligência, a nossa capacidade de discernimento. Na Bíblia, no Antigo Testamento, essa situação é descrita como um paraíso, como Éden, né? Deus criou o homem através de uma imagem dele de barro, soprou-lhe nas narinas e ele ganhou vida, né? E o homem naquela época era esse homem absolutamente sem discernimento, né? Conforme ele é citado na própria Bíblia. O homem não tinha conhecimento do bem e do mal, né? Tanto que Deus o proibiu, entre aspas, de comer do fruto da árvore do discernimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso significa um estado inicial de pura dependência total, né? Das coisas que aconteciam em torno do homem e de tudo aquilo que tinha que chegar para o homem para que ele conseguisse sobreviver, né? Esse ser, criado inicialmente por Deus, tocado praticamente exclusivamente pelo instinto, evoluiu. E porque evoluiu, assumiu em si a possibilidade de tomar decisões. Essa evolução estava dentro da vontade de Deus, sem sombra de dúvida, né? Nada acontece fora da vontade dele. Mas essa evolução fez com que também o homem se tornasse, a gente já falou disso aqui também, se tornasse culpável, porque antes ele era inculpável, né? Não se poderia atrelar ao ser humano a culpabilidade por algo por qual ele não tinha discernimento. Imagina uma pessoa que é um ser, na verdade, né, que é totalmente tocado por instintos, que não tem desenvolvimento intelectual suficiente para tomar suas decisões, que não tem livre-arbítrio, não pode ser culpável de nenhuma ação que venha a tomar, que venha a fazer. Que é exatamente o que acontece, por exemplo, com os animais, né? Os animais não são culpáveis de nenhum ato que eles executem, né? Se um animal mata um ser humano, não dá de jeito nenhum para julgar o animal, condená-lo, executá-lo em praça pública, por aí vai. Por quê? Porque ele agiu através do instinto. Ele não agiu através de um discernimento, de uma opção, de uma possibilidade de optar. Quando o homem evoluiu e tomou a liberdade de começar a agir de acordo com as suas conveniências, de acordo com as suas ideias, de acordo com o seu aprendizado, de acordo com a sua experiência, ele assumiu a possibilidade de errar. Então assim, o homem ele veio de uma situação em que ele não podia pecar, ele não podia fazer nada contra Deus, contra a vontade de Deus, e ao evoluir, ao assumir o seu livre-arbítrio e exercitar esse livre-arbítrio, ele passou a ter a possibilidade sim de pecar, passou a ter a possibilidade sim de exercitar a sua liberdade contra aquilo que em princípio seria a vontade de Deus no microcosmo. No microcosmo que eu falo é no âmbito do ser humano individual, né? No âmbito do indivíduo. Porque a vontade de Deus nunca, em momento algum, é passível de ser
ser contradita, contrafeita no nível cósmico, né? A vontade de Deus sempre vai prevalecer. O que acontece é que a gente tem a possibilidade de ir contra ela durante um certo tempo, em que a gente vai acabar colhendo como resultado os frutos dos nossos erros se a gente assim o fizer, né? Ou seja, só temos duas possibilidades de obedecer à vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus: é fazer por gozo ou fazer por sofrimento, né? A gente vai chegar sempre a obedecer à vontade dele, porque a vontade dele sempre se cumpre. De qualquer forma, essa evolução que aconteceu, saindo o homem do estado de inicial, né, de instinto, e assumindo o seu livre-arbítrio, foi uma evolução necessária, fundamental, que a Bíblia carimba como sendo uma queda em alguns casos, né? Mas ela foi absolutamente fundamental para que a gente pudesse deixar de viver como animais, deixar de viver baseados única e exclusivamente em instinto e passasse a viver, a exercitar, na verdade, o nosso livre-arbítrio. Só que, nesse primeiro momento em que o exercício do livre-arbítrio começou a acontecer, a gente começou a exacerbar, através do nosso livre-arbítrio, a força e a potência daqueles instintos que a gente tinha quando a gente não tinha livre-arbítrio ainda. E isso é uma coisa mais ou menos fácil de compreender, né? Deus nos deu, por exemplo, o instinto de conservação. E através do instinto de conservação, a gente conseguia se livrar, na verdade, de muitas situações difíceis, né? Que poderiam fazer com que a gente não lutasse o suficiente, não exercitasse as nossas possibilidades para nos defender, seja das intempéries, seja de animais que quisessem nos atingir, seja outros seres humanos que passaram a habitar a Terra junto conosco. Tudo isso, na verdade, era necessário. Esse instinto de sobrevivência sempre foi necessário. O problema foi que a gente, a partir do uso do livre-arbítrio, a gente optou por exacerbar esse instinto de sobrevivência, exercitando essa necessidade de sobreviver através do foco em tudo aquilo que era nosso e para nós, né? Tudo aquilo que era nosso e para nós. Ou seja, nasce aí com muita veemência, com muita força, a noção do eu em detrimento dos outros. E porque era muito importante, né, para nós, nessa nossa descoberta da possibilidade de aproveitar as nossas decisões a nosso favor, como era muito importante trabalhar isso em nós, a gente acabou criando uma ligação muito intensa com o lado egoísta de cada um, né? A gente até já citou isso aqui também. No começo, o homem era tão egoísta, mas tão egoísta, que se ele precisasse matar a companheira dele de caverna lá, né, para poder sobreviver em termos de alimentação, tivesse um pedaço de carne, né, e a mulher quisesse comer e ele também quisesse, ele matava a mulher para poder ficar com a carne, sem sombra de dúvida. Esse é um nível de egoísmo exacerbado, né? É apenas eu e exclusivamente eu. À medida que o ser humano evolui, à medida que os acontecimentos vão avançando, à medida que a inteligência vai se aprimorando e ele vai ganhando, através da inteligência, rudimentos que seja, né, de conhecimentos, por assim dizer, de um lado mais moral, de um lado em que ele começa a entender o que é o certo e o que é errado, o que é bom fazer e o que não é bom fazer, ele vai acrescentando nesse nível egoísta individual dele outros objetos de egoísmo não tão individual. Ou seja, ele admite que entre dentro do espaço de defesa dele para o resto do mundo a companheira com quem ele vive lá dentro da caverna, né? Aí ele deixa de ser um concorrente dessa companheira para poder fazer com que essa companheira e ele sejam uma unidade, né? E dentro dessa unidade, ele exercita o egoísmo, sim. Se ele precisar matar o vizinho da caverna do lado lá, ele vai matar, né? Sem sombra de dúvida, mas já está mudando um pouco o estilo, está mudando um pouco o jeitão, né? À medida que a evolução vai acontecendo, ele vai acrescentando
outros objetos, por assim dizer, nesse círculo de restrição de egoísmo, né? O egoísmo dele, na verdade, vai ganhando amplidão. Então ele inclui as crias, além da própria companheira, ele inclui eventualmente um certo nível de parentesco que vai crescendo, etc., com convívio social. E à medida que o homem evolui, esse círculo, por assim dizer, de individualização, né, de egoísmo, vão também crescendo, vão também avançando, a ponto de que chegamos no mundo que a gente vive hoje, por exemplo, em que existem vários níveis e várias esferas de egoísmo, não é verdade? Existe egoísmo de tudo quanto é tipo, existe egoísmo de tudo quanto é abrangência, por assim dizer. A gente vive num mundo hoje em que, quando tem um jogo no domingo, por exemplo, existem dois grandes grupos egoístas se confrontando, né? É normal isso, perfeitamente normal. Nós somos os bons, nós somos do lado claro da força e eles são do lado negro da força. E é sempre assim. É um egoísmo de time, é um egoísmo de equipe, é um egoísmo esportivo, né? A gente está passando agora pela Copa América, né? Copa América é um nível de egoísmo nacionalista, né? O nosso país é bom, o país dos outros é que não presta, né? Estou falando de esporte. Mas na medida em que a gente começa a pensar em outras esferas, né, a gente pode falar em esferas diferentes, né, a gente pode falar no mundo socialista e no mundo capitalista, né? São dois níveis de egoísmo diferentes e muito ampliados. A gente pode falar no egoísmo das religiões, né? Nós espíritas somos bons, todo o resto não é. É egoísmo também, né? Não entendi. Não é não? E para os outros é o contrário, né? Eles são bons e nós é que não somos. Mas por que a gente está falando isso, né? No começo, eu gostaria muito de deixar isso bastante claro, no começo, quando a gente era puramente instinto, a gente não podia avançar, não podia crescer. A gente só pôde crescer quando a gente assumiu um certo nível de responsabilidade pelos nossos próprios atos, com a evolução da inteligência, com a evolução do discernimento, e ao fazer isso, a gente passou a ser egoísta, né? E, caramba, não conseguimos nos livrar até hoje desse tal desse egoísmo. Acabamos de falar, né? Tem egoísmo de vários níveis aí, né? Tem egoísmo de família, tem egoísmo de vizinhança, tem egoísmo de cidade, e por aí vai. E por aí vai. O que os espíritos dizem a respeito do egoísmo, né? No livro dos Espíritos, a questão 913, ela é basilar, né? Absolutamente basilar. É perguntado assim pelo Kardec: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como o mais radical? Dentre todos os vícios, qual é o pior? Né? E a resposta dos Espíritos já o temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Mas assim, resposta clara, objetiva, direta, não tem sofismo, não tem subterfúgio, não tem enganação, não tem bromação, né? O pior de todos os vícios humanos é o egoísmo. Mas veja, quando começou, ele não era a pior coisa, era necessário que a gente assumisse um certo nível de discernimento, e o caminho para poder fazer isso foi o se descobrir diferente do outro, ou pelo menos apartado do outro. Enquanto instinto, a gente não tem muita condição de entender a gente e entender o outro, mas à medida que a gente se evolui, quando a gente consegue entender que o outro é um e nós somos outro, né? E somos levados a optar por nós em detrimento do outro, isso é se identificar com o egoísmo. Mas, no primeiro momento, esse egoísmo não foi uma coisa necessariamente ruim, ajudou a gente a crescer, né? Só que o fato de ter ajudado a gente a crescer não significa que a gente deva sempre ficar usando essa ferramenta, né, que nos ajudou a crescer naquela época, para sempre, né? Não é possível quando a gente aprende alguma coisa na escola, a gente ficar usando sempre aquele mesmo conhecimento dali para frente. É necessário evoluir, é necessário ir abandonando as ferramentas velhas, né, para poder ter acesso a ferramentas novas e crescer, evoluir, melhorar, né? Tem acho que eu até já citei isso aqui, uma pessoa que a vida inteira, né, só utilizou
como ferramenta, a única ferramenta que usou é uma picareta, todo mundo sabe que é uma picareta, né? Aquele martelão com uma ponta grande, etc. e tal, né? Para quebrar pedra, para quebrar rocha, etc. O cidadão que a vida inteira usou como única ferramenta uma picareta, se a gente falar para ele que ele está convidado para participar de uma cirurgia cardíaca, ele vai abrir o peito do cara com uma picareta, que é a única ferramenta que ele sabe usar. É a única. Vai dar certo? Não, não vai. Né? Com certeza não vai. Agora, é a única ferramenta que ele tem. No nosso caso, a gente se acostumou bastante a usar essa ferramenta do egoísmo. Né? E a ponto de a gente exacerbar esse uso. Né? A ponto de a gente não se permitir considerar outras possibilidades. E sabe o que é pior? A vida, de uma forma geral, o mundo como ele está constituído, privilegia o egoísmo. Em várias expressões. Não sei exatamente se todos nós fazemos isso, mas a escola, por exemplo, né, a escola tradicional, ela privilegia o egoísmo na medida em que fomenta entre os seus alunos, por exemplo, a competitividade, a ausência de apoio mútuo de um aluno para o outro. Né? Quanto mais competitividade, mais egoísmo. Não tem jeito de ser diferente. Não tem jeito. Competitividade significa eu sobrepujar o outro. Se eu tenho intenção de sobrepujar o outro, eu tenho intenção de ser melhor do que ele. Se eu tenho intenção de ser melhor do que ele, eu jamais vou ajudar ele a ser melhor. Porque eu quero ser melhor. Porque eu quero o melhor para mim, para eu poder usufruir. Na medida em que esse tipo de pensamento, né, fica presente e permanente na vida dos alunos, na vida das pessoas que frequentam a escola, desde a mais tenra idade, né, o recado dos pais frequentemente é: você tem que ser melhor, você precisa ultrapassar os seus colegas, você precisa ter notas mais altas para poder entrar na faculdade que você escolher. Né? O mundo, de uma forma geral, privilegia esse tipo de postura, esse tipo de abordagem. Né? E por causa disso, o mundo incentiva permanentemente a manutenção e o reforço desses sentimentos egoístas nas pessoas. Né? É necessário, se a gente quiser considerar isso de forma diferente, não deixar de enxergar que o mundo é assim. Né? As circunstâncias, as situações que as organizações humanas estabelecem são fortemente orientadas a fazer com que cada um por si o melhor sobre todos os outros, não é isso? É assim que a coisa funciona. É desse jeito que a coisa funciona. Enquanto a gente permitir que essa noção de individualismo, né, continue criando as dificuldades que vem criando há tantos e tantos séculos, né, enquanto a gente não se insurgir contra as pequenas coisas que fazem com que a nossa vida se amesquinhe, né, com que a nossa vida tenha dificuldades em função das posições radicais nossas, né, de uns contra os outros, a gente sempre vai sofrer. A gente sempre vai sofrer. Os espíritos dizem que o espiritismo veio para fazer com que a Terra, com que o planeta mudasse de situação no concerto dos mundos aí, deixasse de ser um planeta de expiação e prova para poder mudar de nível, para poder crescer, para poder avançar na direção da regeneração. Mas tem um obstáculo intransponível nesse processo, que é exatamente o egoísmo. A gente não vai evoluir, a gente não vai avançar, a gente não vai ultrapassar o estado atual do planeta enquanto o egoísmo não for combatido e erradicado da face do planeta. Os espíritos são muito truculentos na forma de falar, quando eles falam da necessidade de erradicar é a mesma coisa que a gente está falando, por exemplo, da dengue, né? Tem que erradicar o mosquito, né? Não permitir que ele se multiplique de forma alguma, tirar dele todos os meios possíveis e imagináveis dele se multiplicar para impedir que a doença chegue a cada um de nós, tá certo? Então, assim, é necessário fazer a mesma coisa com o mosquito do egoísmo, né? A gente não pode permitir que o egoísmo continue fazendo o estrago que vem fazendo desde sempre nesse planeta, né? Desde sempre, desde o começo, né?
em que a gente mudou e teve a condição de decidir as nossas coisas, as nossas ideias passaram a ser orientadas pelas nossas decisões. Jesus é o exemplo acabado, né, de caridade, de amor ao próximo, né, de entrega, de negar a si próprio para poder afirmar o outro. Isso é exatamente o oposto do egoísmo, né? Exatamente o oposto, completamente o oposto. Toda vez que a gente se nega, a gente nega a nós mesmos para poder assistir em alguma necessidade do nosso próximo, qualquer que seja ela, em qualquer nível, em qualquer esfera, em qualquer direção, né? A gente está combatendo o egoísmo e exercitando o amor ao próximo, né? O amor ao próximo, que a gente costuma chamar de caridade, e está muito bem chamado, realmente, né? É necessário que a gente passe a exercitar isso na nossa vida, mas de uma forma, não que a gente não exercite, a gente faz isso, a gente pratica a caridade, né? Mas como a caridade ela está na nossa vida, ela ainda está subscrita, ela está circunscrita, né, a um certo conjunto de pessoas que é merecedora da nossa caridade, né, a gente não consegue ainda exercitar essa caridade de forma restrita. A gente faz algumas escolhas em relação a qual vai ser o objeto da nossa caridade, qual vai ser o objeto do nosso amor, qual vai ser o objeto da nossa capacidade de nos doar, de nos entregar, de abrir mão de nós para poder atender o outro, né? E isso é parte daqueles círculos que eu falei, né? As pessoas que são assistidas aqui pela casa fazem parte de um círculo bastante grande que são objeto da caridade das pessoas que frequentam essa casa, né? Mas não são todas as pessoas com quem a gente cruza na rua aí que a gente tem a mesma facilidade de fazer isso. Há algumas restrições e a gente não pode fazer restrição, é difícil. No mundo que a gente está vivendo é difícil, realmente é difícil. Mas se não fosse difícil, a gente não teria o mérito da colheita do trabalho que a gente tem que realizar do ponto de vista de nos melhorar em relação à prática desse amor ao próximo, a prática da caridade, a prática da segunda, né, a segunda lei que Jesus citou, né, do amar-nos uns aos outros. A gente enxerga frequentemente em vários momentos da nossa vida pessoas, por assim dizer, desconsiderando a vida do próximo, desconsiderando o momento do próximo, desconsiderando a possibilidade do próximo, né, vir a utilizar algum recurso ou alguma coisa que eu também tenho necessidade de usar. Vou dar um exemplo bem besta, bem idiota mesmo, mas é absolutamente verdadeiro. O lugar onde eu estou trabalhando agora, lá em São Paulo, tem um estacionamento para visitantes que é coberto, né, e bem protegido, que a gente tem acesso ao prédio diretamente pelas escadas saindo do estacionamento e assim, existem algumas vagas que naturalmente são mais visadas do que outras, né? Geralmente as vagas mais visadas são as mais perto da porta que dá acesso aos prédios, que dão acesso aos prédios, né? Das portas que dão acesso aos prédios. Por coincidência, as portas também têm os guichês de cobrança do estacionamento. Então quem estaciona perto dessas vagas, essas vagas mais próximas aí, fica mais fácil para pagar e mais fácil para sair com o carro também. E mais fácil para acessar o prédio. Como eu estou usando esse estacionamento todo dia, eu comecei a notar alguns hábitos de algumas pessoas que estacionam aqui, né? E tem um cidadão especialmente, que ele tem um carro grande, né? Mas o carro grande dele cabe perfeitamente numa vaga normal, perfeitamente normal. Aliás, as vagas são amplas, bem grandes mesmo. Tem vaga de supermercado pequena, apertadinha, tá? O cidadão, né, ele não faz de propósito, ele para o carro dele no meio de duas vagas. No meio, exatamente no meio, para ninguém bater na porta dele do lado direito ou para ninguém bater para a porta do lado esquerdo. Eu filmei, né? Não vi o cara, não conheço, mas eu filmei que todo dia o cara estava parando no meio da vaga. E um dia eu cheguei às 6 horas da manhã, né? Parei meu carro do lado da vaga que ele ia usar. Não parei no meio, parei do lado. Mas ele não podia parar mais o carro dele ali, né? Daquele jeito que ele para. Gente, por que não pensar no próximo?
Né? No que isso invalida a minha felicidade? A minha felicidade está só em eu ser mais exclusivo do que ele? Esse é o pior tipo de egoísmo que tem, né? É o egoísmo do eu sozinho e eu comigo. Né? Não dá para a gente se permitir viver num mundo desse jeito. Né? É necessário que a gente faça o bem para pessoas que a gente não conhece também. O caso do estacionamento é bem determinante isso. Né? Ele não sabe a pessoa que vai parar do lado dele lá. Ele não sabe a necessidade da pessoa que pode parar do lado dele. Né? Ele não sabe se aquela pessoa vai ter dificuldade de locomoção, e aí é melhor ela estar próxima da porta para poder se locomover menos em direção ao elevador próximo e tal. Por que não dar para o outro a chance de ser feliz? Né? De exercitar através do seu direito, o direito que eu também tenho de fazer as minhas opções, mas não impedir as opções dos outros. É o pior tipo de egoísmo que tem, né? Quando as minhas opções tiram o direito dos outros de optarem também, de terem acesso àquilo que eu escolhi ter, né, em relação à circunstância. Quer dizer, quando a gente começa a olhar o mundo em que a gente vive, a gente vai ver exemplos desse tipo se repetindo constantemente, frequentemente. A cada passo, a cada momento a gente vai ver coisas desse tipo. Né? É disputa para entrar em elevador. Já viram? Assim, em princípio, ela vai ter um certo nível de educação. As pessoas que estão, por exemplo, nesse lugar que eu trabalho, são grandes empresas, não tem empresa pequena lá, e a grande maioria das pessoas são pessoas estudadas, pessoas com conhecimento, pessoas com formação, pessoas com alto nível de especialização em muitas coisas, né? Muitas empresas de informação, de TI, muitas empresas ligadas com o mercado financeiro. Então, assim, óbvio que não tem gente mal educada lá, né? Gente que acabou de sair do primário e está trabalhando lá. Isso não acontece, absolutamente não acontece. Mas você vê umas coisas acontecerem que é muito interessante. Né? São vários elevadores, e os elevadores são muito grandes, mas há que se ter uma certa disciplina para entrar. Quem chegou primeiro, em princípio, vai entrar no elevador que chegar primeiro. Parece uma coisa lógica, parece uma coisa mais ou menos óbvia, né? Mas você vê gente se acotovelando para poder entrar no elevador primeiro que o outro lá. Você vê mesmo. Né? Como se o direito dele de entrar no elevador fosse maior do que o direito de cada um dos outros que chegou antes. Né? Não dá. Né? A gente, obviamente, não está lá para simplesmente olhar os defeitos dos outros, né? Para isso que a gente está falando. Né? Mas temos que exemplificar essas coisas para não permitir que nós mesmos caiamos nessa mesma tentação, nesse mesmo erro, nessa mesma armadilha. Né? O egoísmo ele é também o responsável por vários problemas do ponto de vista espiritual. Eu não sei se eu já contei aqui essa história, mas como minha memória também não está boa, vou contar, tá certo? Tanto faz. Kardec, na revista Espírita, ele conta a história de um rapaz, um jovem, que morava com uma tia. O rapaz era bem jovem, e morava com uma tia velha, uma senhora de idade já. Né? Só que essa mulher tratava esse rapaz como um filho, realmente. Né? Uma pessoa de muito amado por essa tia. Né? Ele não tinha mais os pais, e a tia era para ele a mãe, o pai e toda a família inteira. E por causa disso, por causa desse profundo amor que a tia nutria por ele, ele se utilizava dessa situação para ser servido por ela em todos os momentos. Então a mulher fazia de tudo por esse rapaz, de tudo, absolutamente de tudo, inclusive coisas que não era para ela fazer porque não eram nem dignas de um trabalho de uma mulher, quanto mais uma mulher idosa. Né? Ela pegava muito no pesado e o cidadão nunca ajudava em nada, nunca estava presente na hora de distribuir um trabalho para ser feito, porque ele só queria ser servido, ele só queria ser o alvo das atenções, ele só queria ser alguém que tivesse condição de receber as atenções no caso da tia dele. Né? E teve uma ocasião, inclusive, que um vizinho estava observando. O vizinho estava observando o conjunto, né, o movimento lá da casa dele, do sobrinho, junto com a tia. E a tia estava lá disponível para rachar lenha.
para quebrar lenha para poder usar Boa noite. Para poder usar lenha na lareira, né? Na lareira, no fogão. Assim. E o cidadão, ele estava vendo a tia rachar lenha, olha só que coisa absurda, enxergando a tia rachar lenha e sentado fumando o seu cachimbo. Né? De qualquer forma, o vizinho viu aquilo e falou assim, pô, mas você não se mexe? Isso aqui não é trabalho de mulher, isso aqui é trabalho de homem. Né? E começou ele a tirar o serviço da tia do rapaz, para que ela não tivesse que fazer esse serviço tão pesado. Né? Mas mesmo assim o rapaz não estava nem aí. Absolutamente nada o demovia da sua ideia de continuar sendo a pessoa que é atendida em tudo e não a pessoa que colabora com coisa alguma. No final das contas, a tia dele, de tanto fazer esforços acima da capacidade dela, acabou ganhando uma hérnia muito grave, né? Uma hérnia bem séria mesmo. Que na verdade ia acompanhá-la para o resto da vida. E esse rapaz, ele mesmo assim, ele não se condoeu da história do problema da tia. E continuava sempre com aquele mesmo comportamento. Certa ocasião ele saiu, foi atravessar uma ponte, uma viatura, Kardec fala uma viatura, deve ser uma carroça, alguma coisa assim. O atingiu, ele caiu e acabou morrendo 2 horas depois. Depois que Kardec soube que esse rapaz morreu, ele quis fazer uma invocação do rapaz para saber qual que era a situação dele lá na espiritualidade. Né? E ele fez a invocação e não obteve resposta. Não obteve nenhum retorno do espírito do rapaz, do jovem. Mas o espírito guia do jovem se ofereceu para esclarecer a situação dele. Kardec começou a fazer as perguntas e o espírito respondeu. Falou, olha, ele não vai responder para você porque ele não está em condições de responder a nada. Né? Ele está muito mal, ele está muito ruim. Por quê? Porque na espiritualidade ele entendeu o resultado negativo do seu egoísmo. Né? Ele percebeu que o egoísmo dele foi o responsável pela doença que iria matar a tia. E como o egoísmo dele foi o responsável pela doença que iria matar a tia, ele se sentia, sem a tia ainda ter morrido, ele se sentia assassino da tia. E o espírito guia dele falou, é verdade, ele realmente se sente assassino e é exatamente o que ele é. Ele só vai sair dessa situação, ele só vai conseguir melhorar quando ele conseguir resgatar o seu débito com ela. Né? Ou seja, isso não vai acontecer tão já. Ele vai sofrer durante muito tempo, ele vai passar mal durante muito tempo. Ele vai amargar as consequências do seu egoísmo durante muito tempo, até que ele tenha a condição de resgatar aquilo que ele fez com aquilo em relação à prática do egoísmo. Né? Então, a gente não pode se esquecer de jeito nenhum que aquilo que a gente faz em relação ao exercício da caridade, né, que é o oposto do egoísmo, nos livra de consequências muito negativas no futuro. Né? É até um pouco egoísta dizer isso, né? Para que a gente tenha consequências boas no futuro, é necessário fazer o bem agora, né? Exercitar o nosso livre-arbítrio na direção de abrir mão do nosso egoísmo, de sepultar, se possível, de uma vez por todas as noções do egoísmo, para que a gente não tenha a possibilidade de pagar um preço extremamente caro pelo exercício desse egoísmo no futuro. Cada um de nós tem, em todos os dias, em cada momento da nossa vida, a gente tem várias chances de exercitar o amor ao próximo. Né? O amor ao próximo não está presente só na esmola que a gente pode dar, não está presente só no atendimento que a gente pode fazer. O amor ao próximo está presente frequentemente em coisas muito simples. Né? Um sorriso que a gente tem a condição de dar, numa mão que a gente tem a condição de estender no momento de dificuldade do outro. Assim, nunca, num planeta como o nosso, de expiação e prova, vai faltar oportunidade alternativa para a gente poder praticar a caridade, para a gente exercitar o bem, para a gente buscar nos afastar, nos livrar de toda e qualquer manifestação ligada ao egoísmo. Né? Nós não precisamos fazer isso. Não tem nada que nos leve a fazer isso. Os espíritos, Kardec perguntou para os espíritos qual é o caminho para se livrar do egoísmo. Né?
E se livrar do egoísmo significa fundamentalmente tirar o máximo que a gente puder o foco das coisas da matéria. A gente é mais egoísta na medida em que a gente valoriza as coisas da matéria. Quanto mais a gente coloca o nosso pensamento nas coisas do Espírito, mais a gente tem condição de nos livrar do egoísmo, né? O Espiritismo, dizem os Espíritos, né, bem compreendido, bem entendido, pode mudar a realidade do planeta, né? Pode fazer com que o planeta, as instituições existentes, criadas pelos homens, tenham uma outra base, tenham uma outra referência, né? A questão da cooperação pode ser muito mais importante do que a questão da competição. Isso são coisas que podem começar a mudar dentro dos nossos círculos de relacionamento, né? Na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, as pessoas com quem a gente convive, a gente pode começar a mudar a ideia da competição para a cooperação, né? Entendendo que nós é melhor do que só eu, né? Se nós nos saímos bem de uma determinada situação, isso é melhor do que apenas eu sair bem de uma determinada situação. O Espiritismo bem compreendido conduz a isso naturalmente. A perda do foco nas coisas da matéria faz com que a gente tenha naturalmente o foco voltado para as coisas do Espírito, e isso diminui o poder de ação das tentações que vogam naquilo que tem a ver com o egoísmo, né? Quanto menos foco a gente der nas coisas da matéria e mais foco a gente der nas coisas do Espírito, mais difícil é a gente cair na tentação do egoísmo, né? Não é impossível, absolutamente não é impossível. Fazer isso no foro íntimo do coração de cada um é o grande começo para a gente mudar esse planeta, né? Precisamos fazer isso no coração, dentro do coração de cada um. Mudar lá dentro, mudar a nossa forma de vibrar as coisas, mudar a nossa forma de ver o mundo, mudar a nossa forma de ver as pessoas com quem a gente convive, exercitar o amor a cada passo, exercitar o amor ao próximo a cada passo, como dizia Jesus, fazendo para ele aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós, se colocando no lugar dele, entendendo um pouco, né, do sofrimento dele, visualizando formas específicas de contribuir para que esse sofrimento seja, no mínimo, melhorado, se não puder ser eliminado, né? Fazendo isso de boa vontade, fazendo isso de coração aberto, né? Nós vamos começar a mudar a célula essencial que vai fazer com que o mundo todo mude. Começando por mudar nós mesmos, nós vamos conseguir mudar o mundo uma hora, mas é necessário começar, é necessário exercitar, é necessário sair da mesmice, é necessário viver pensando no outro também, né? Como alguém importante, como alguém capaz de nos fazer dar para nós a possibilidade de praticar aquilo que Jesus falou a respeito do segundo mandamento. Tá bom, gente? Obrigado. Deus nos abençoe. Ricardo,